acho importante você ter esse discernimento. Você precisa ter esse discernimento. Se alguém falar, pô, mas é que ele pode misturar... Então, pelo amor de Deus, que ele não misture não, que essa pessoa não tá apta a viver na sociedade, se ela não consegue distinguir ficção de realidade. O humorista Léo Lins fala sobre como a sociedade atual não consegue diferenciar o que é piada e o que é realidade. Ele discorda de que piadas podem influenciar pessoas a tomarem decisões. Mas e você, qual é a sua opinião? Deixe seu like, se inscreva e compartilhe. A piada, ela tem eu acho isso muito interessante, você vê como ela reflete diversos momentos, né? Que tem gente que acha que a piada vai influenciar a sociedade, ela vai criar um estereótipo. Piada não tem esse poder, cara. Cara, você falou uma coisa agora... Piada... Não, então, você falou uma coisa piada fantástica. Não tem esse poder, cara. E eu, modéstia à parte, eu sou apaixonado por mente humana. E eu já tive contato com uns caras muito, muito malucos, assim. E a pessoa achar que isso tinha um cunho... e olha que loucura, em que ponto que a gente tá. A gente quer falar de uma coisa boa, eu não vou falar a palavra inteira, porque senão o algoritmo vai achar que nós estamos enaltecendo. Então o cara que é o pedó, você pode ter certeza, não é isso que vai estimular ele. Sabe o que vai estimular ele? Que agora talvez as pessoas vão ficar chocadas, é uma mãe amamentando. É uma mãe trocando a criança num parque. Isso o pedó fica doido. Que ele fala, olha como ela suga, olha como ela faz... Olha aqui a curvinha ali da menina, olha ali não sei o quê. Ou seja, eles não têm ideia de que não é uma piada que vai estimular esse desvio. Ele se apega a coisas muito mais do cotidiano, como muita gente fica postando a filhinha dançando no TikTok e achando que é legal pra caramba. E o Pedro vai falar assim, que apetitosa. Aí aquela mãe não vai ter a alcunha de favorecimento, porque ela simplesmente é uma família margarina. E ali, se você for a ferro e fogo, você falar, aqui tá o campo fértil pra esse cara. E, então é muito doido isso, né, cara? E aí tem gente que acha isso, que a piada vai influenciar, vai estimular. Não vai. E aí eu acho o seguinte também, que para mim, um argumento extremamente sólido, que, modéstia à parte, eu ainda não vi ser utilizado, mas já falei isso até com o meu advogado. Estão me acusando que a piada incentiva, apologia, né? A piada vai incentivar, uma piada sobre violência doméstica, ele falou disso, então ele está incentivando a violência doméstica. Ou uma piada sobre pedô, então ele está fazendo apologia, incentivando isso. Eu falei, se a piada tem poder para isso, como é que até hoje não há registro em nenhum julgamento de alguém utilizar isso em sua defesa? Olha, eu ouvi... Como é que ninguém nunca falou? Porque aí, assim, não vou dizer que... porque aí vai... porque não usaram porque não vai absolver. Pô, mas atenua, né? De certa forma atenuaria, porque coisa é você ter matado alguém, a outra é você ter sido mandado por alguém. Uma coisa é você ser o mandante do crime, a outra é ser o cabeça que organizou tudo, a outra é você ser o cara que seguiu ordem. Então, alguém poderia usar isso. Já que não tem mais saída, fala, não, e olha, eu fiz isso porque eu assisti muito show de stand-up, eu via muitas... Olha aqui, ó, mostra aqui, eu vi 10 horas de piada de violência doméstica, aí uma hora achei que seria engraçado dar um soco na minha mulher. Ou você Aí alguém pode falar, realmente, pô, isso a gente precisa atenuar a pena dele, assim como se alguém tiver um distúrbio mental, acaba sendo, a pessoa não vai às vezes pra cadeia, vai pro instituto psiquiátrico, alguma coisa assim. Ou a gente ter assistido horas e horas de Tom e Jerry e de como é que chama lá, o Coiote e o Papalego, e a gente saiu chutando o gato, explodindo o passarinho. Exato. Né? Porque os caras eram decapitados, cortados no meio, explodia com pólvora. Eu nunca joguei bigorna num rato, isso explodiu um negócio. Exatamente, cara. Você não... E assim... A gente sabia que era brincadeira. Exato. A gente, criança, sabia que aquilo era irreal. Exato. E eu acho importante você ter esse discernimento. Você precisa ter esse discernimento. Se alguém falar, pô, mas é que ele pode misturar... Então, pelo amor de Deus, que ele não misture não, que essa pessoa não tá apta a viver na sociedade, se ela não consegue distinguir ficção de realidade, essa pessoa não tá apta a viver em sociedade. O problema é dela. Se o cara vê o filme do Rambo e quer pegar um fuzil e metralhar as pessoas, o problema não é do Rambo, o problema é dele. O problema é dele, é isso aí. Se ele ouvir uma piada de violência doméstica e quer bater em alguém, a culpa não é do comediante, a culpa é dele. É que a gente hoje vive uma terceirização da culpa, né? Ninguém é mais culpado de nada. Entra até em parte dessa infantilização também das pessoas, que
Porra, a culpa nunca é dele. Nunca. Nunca é dele. A culpa, se alguma coisa der errada na vida dele, a culpa é do patrão que oprime, a culpa é da sociedade que ofende, a culpa é ou do capitalismo, a culpa é do Elon Musk, a culpa é sempre de alguém. A culpa é de alguém, a culpa é da China que tirou o emprego dele, a culpa é sempre de alguém. Cara, assuma o seu BO. Fala, a culpa é minha. A culpa é minha, eu não fiz isso, eu não tomei essa atitude, porra, eu me ofendi com uma coisa que não deveria ter me ofendido. Assume a culpa. Você vai ver que a hora que você começar a fazer isso, vira uma chave, sua vida vai melhorar. Vai melhorar. Uma coisa pequena que eu já notei ali, por exemplo, tem um livro que é O Direito de Rir, que é até de um autor brasileiro, se não me engano é Ives o nome dele, e que ele cita um caso que ele está abordando o direito de rir sobre a ética, inclusive no humor. E aí ele fez isso foi parte de uma pesquisa, acho que de um mestrado, de uma aluna dele, aonde, embora assim, inclusive tem um outro autor gringo que ele fala que muitas dessas pesquisas ligadas ao humor, elas ou são enviesadas, ou elas acabam tendo uma amostragem muito pequena para você generalizar isso para uma sociedade ou worldwide. Então, enfim, ele pegou, sei lá, eram 10 crianças, 12 crianças no local. É uma amostragem pequena. Mas enfim, ok, vamos descartar isso. Que era para ver se as pessoas têm esse discernimento de, pô, é certo ou não rir disso, tá? Então, por exemplo, pegou um grupo de crianças de 6, 7 anos e de 12, 13, mais ou menos isso, e uma situação era, pô, Pedrinho levantou na sala de aula para ir buscar um negócio, escorregou, deu um tremendo uns tabaco ali, caiu, tá todo mundo dando risada do Pedrinho. E aí a pergunta é, como você acha que o Pedrinho se sentiu? E é certo rir disso? E aí pegou a resposta dessas crianças. A maioria das crianças de 13, 14 anos falou que ele se sentiu mal. Porra, Pedrinho se sentiu mal. E eram só essas duas perguntas. Toda enviesada. Essa primeira pesquisa eram essas perguntas aí. Depois ele fez algumas outras. E as crianças de 13 e 14 falaram, ele se sentiu mal. Por quê? Porque ele tá envergonhado, tá constrangido ali e tal. As crianças de 6, 7 também falaram que ele se sentiu mal, mas algumas falaram que ele se sentiu mal porque se machucou. Porque elas ainda não têm essa dimensão do social. Exatamente. Porra, ele não vai estar mal porque bateu o joelho, ele tá mal porque tá todo mundo rindo dele. Então, acima dessa idade, você supostamente começa a ter uma autonomia moral, você começa a entender esse contexto social, né? E fala, pô, não quero, vai ficar envergonhado por conta disso. Mas o que ele quis mostrar é que, pô, mesmo crianças de 6 e 7 anos, em sua maioria, também entendem que responderam que, pô, não é legal rir dele. Esse foi o ponto. Pô, mostrando que o ser humano tem esse discernimento de você entender e compreender, pô, então, não é legal rir disso. Então deixa eu botar fogueira, então. Coloca fogo e aí eu tenho o meu adendo nisso. Então vamos lá. Coloca o seu que eu já vou colocar o meu depois. Essa pesquisa foi feita numa situação de sociedade. Ou seja, o cara caiu do ônibus. Você tá lá, é uma realidade. A piada não é uma realidade. Você matou. A piada é um lugar onde você está sendo o exagero. É o meu argumento. É isso aí, claro. Meu argumento vamos fazer a mesma pesquisa. Vamos pegar 10 crianças de 6 e 7 anos saindo do circo. Saindo do circo. O palhaço batendo a cabeça aquela que você faz que bate a cabeça. Saindo de um espetáculo circense. E aí pergunta para elas depois, pô, quando o palhaço caiu, você acha que ele se sentiu mal? Você acha que é certo rir dele? Se a criança fala que tá errado rir do palhaço no circo, pelo amor de Deus, é uma criança que não tem discernimento de ficção e realidade. É o meu argumento. Mas é isso, é o meu argumento. É isso. A gente... Você não consegue distinguir ficção de realidade? É isso aí. Porra, pelo amor de Deus. Não, discutir... primeiro, cara, botar um humorista numa situação de processo litigioso ali, processo judicial, por conta de uma piada, é o cúmulo da idiotice. Pra mim, isso a sociedade falou, como eu sou idiota. Botando o chapéu e falou assim, eu sou idiota. Eu não sei o que é ficção e o que é realidade. Eu não sei o que é humor. E outra, eu acho até que é uma proteção da própria psique. Sim, rir da própria tragédia, rir de si. Com certeza.